Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, neste domingo, 16 de novembro. Ontem, 15 de novembro, não era a comemoração da República, mas quiseram conhecer o estúdio, de onde sai a minha conversa com eles, todos os dias no YouTube, um grupo de amigos. E eu quero mostrar para vocês a foto que eu disse para eles que eu ia postar a foto da visita deles aqui no estúdio. Bom, mas eu falei em comemoração da República, né? No 16 de novembro, em 1889, no dia seguinte ao golpe comandado por Deodoro, golpe militar, avisavam a família imperial que tinha 24 horas para deixar o país, como se fossem visitantes. Pedro II nasceu no Brasil, tanto que ele levou com ele terra brasileira que o acompanhou até a morte. Era um homem preparado. Acho que ninguém ocupou a presidência da República depois com tanto preparo quanto ele. Eclético no conhecimento. Sabia tudo. Ciências, literatura, línguas, era um poliglota, trocava correspondência com os grandes do hemisfério norte e, enfim, conhecia o mundo, mas nós não quisemos. O Benjamin Constant insistiu com Deodoro, porque ele e os demais republicanos não tinham armas para derrubar. Um golpe só acontece com armas, né? Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Eu acho que o assunto mais importante de hoje, nas Américas, é a eleição no Chile. Eleição com papel, né? Para o eleitor ter certeza de que seu voto foi contado. E eu posso antecipar o resultado. Acho que a direita vai ficar em primeiro e em segundo lugar. A candidata comunista vai ficar atrás, terceiro, quarto, quinto lugar. Como na Bolívia aconteceu. Tal o Cast, que já foi candidato antes, o nome todo dele é José Antônio Cast, direita. E o outro candidato de direita tem um nome alemão, né? Johannes Kaiser, eu não sei como eles pronunciam lá, deve ser Johannes, sei lá, mas é o Johannes Kaiser. E a candidata comunista é a Jeanette Jara, candidata do presidente Boric, que foi votar na cidade dele, eu não sabia, ele é de Punta Arenas, que é uma bela cidade no extremo sul do Chile. De lá saem os aviões brasileiros, fazem escala os aviões brasileiros que vão para a nossa base na Antártica. Bom, vamos esperar o resultado, mas com certeza a esquerda perdeu o poder no Chile. Talvez tenha um segundo turno entre dois candidatos de direita. Se houver segundo turno, se ninguém fizer metade mais um dos votos válidos, o segundo turno é dia 14 próximo. Bom, e eu falei há pouco, né, sobre o golpe militar. Precisava ter armas, senão não teria poder para derrubar a autoridade, no caso o imperador, que estava em Petrópolis, aliás, no dia do levante de Deodoro. Teve que montar duas vezes. Primeiro derrubou o chefe de governo, mas não tinha proclamado a República, foram cobrar dele. Ele não estava disposto, não, era muito amigo do imperador, mas não tinha jeito, não havia outro jeito, tinha que ter armas para dar o golpe. Aí o Benjamin Constant disse, olha, o imperador vai nomear novo primeiro-ministro, vai ser o Gaspar Silveira Martins, do Rio Grande do Sul. E o Gaspar era um rival de amores de Deodoro no tempo em que Deodoro estava em Porto Alegre. Era comandante em Porto Alegre. Aí o Deodoro, não, Gaspar não, proclamou a República, foi por aí. Né? Vejam só em que se baseia a República. Né? Eu costumo dizer que a República é uma mulher.
no caso a Baronesa do Triunfo. E lá no México, houve manifestações no México inteiro contra a corrupção, abuso de autoridade, foi disparada pelo assassinato, né? Também problema de segurança pública, de um prefeito. E chegaram a derrubar as grades do Palácio Presidencial, e aí teve que vir a polícia, mas ninguém estava armado, né? E ninguém chamou de golpe, claro, né? Foi uma manifestação popular da origem do poder, criticando, se rebelando contra uma má administração do país. Bom, falar em má administração, a COP, né? Vamos falar da COP. Ontem eu falei com uma mãe desesperada, cujo filho tinha sido assaltado ao sair do hotel em Belém. Assaltado à mão armada. A moto parou, puseram um revólver na cabeça dele e levaram um celular. Alto funcionário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estava lá cumprindo sua função. Estava lá em missão. Assim que saiu do hotel, na rua, ali na cara. Né? O que a gente tem visto lá, né? Eu estava vendo o Carlo Cauti contando as coisas que ele viu lá pela Oeste, né? Diz ele que é um desastre. Muito calor, não funciona o ar-condicionado, não é suficiente, falta d'água, ou tem água em excesso quando chove, que inunda as coisas, internet um desastre também. Tem 2 navios para abrigar pessoas a 40 quilômetros de distância num terminal petrolífero, num terminal flutuante, que, por ironia, fica na frente de vila de pessoas que não têm o mínimo de condições sanitárias, falta de saneamento básico, né? Esgoto a céu aberto. Né? Aí fizeram essas manifestações malucas, né, de gente que vive disso. Dizem que são dinamarqueses exigindo taxação de jatinhos, porque jatinhos poluem o ar. Gente, vão ter que taxar a Sicília, porque tem lá o Etna, um Etna só, polui mais que todos os jatinhos do mundo. O Kilauea, lá no Havaí, idem, né? Vulcão da Indonésia também, né? O Chile, que tem um monte de vulcão. Esses vulcões poluem. Agora tem uma erupção no Japão, por exemplo. O Japão é um arquipélago pequeno, significa poluição geral no Japão. Um vulcão. Agora, vamos fazer o que com o vulcão? Vamos fazer o que com o Sol? Que tem mais ou menos explosões, a Terra esquenta e esfria. O pior é quando esfria, que aí não tem colheita, não tem alimento. Mas essas maluquices, as pessoas não pensam. E aí eu vejo uma notícia que o alarmismo climático já custou $1 trilhão e prejudica mais os países pobres. Quem disse isso? Bill Gates. Deve ter sido uma decepção lá para o pessoal da maluquice climática. Agora o Supremo foi para lá, ministro do Supremo, por causa da justiça climática. Essa eu não conhecia, justiça climática. Inventam cada uma. Né? Bom, o pior é quando inventam a revelia dos fatos. Está lá, cúpula dos povos, está destacado na Agência Oficial Brasileira, agência que é sustentada pelos nossos impostos. Repudia o modelo capitalista. Aí eu vejo um artigo do ex-governador de Goiás, o excelente Irapuã da Costa Júnior, né? Mostrando que Cuba, antes da Revolução Comunista, tinha uma renda per capita 6 vezes a renda de Botsuana. Hoje, a renda per capita de Cuba é metade da renda de Botsuana. Vem aí que houve uma alteração aí de 12 vezes, né? O fator 12.
Aí ele mostra que antes da Revolução Comunista, Cuba produzia, era um dos maiores produtores do mundo de açúcar, produzia 7 milhões de toneladas de açúcar. Hoje produz menos de 1 milhão. O que foi que mudou? O regime político. Tinha lá uma ditadura do Batista. O comunista conseguiu ser pior do que o Fulgêncio Batista. Né? Então, não me venham com essa conversa de regime capitalista. É só comparar as duas Coreias. Compara a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Ah, tem a China. Espera aí. A China é comunista só na política, para manter o controle, para tirar as liberdades do povo e forçá-los a trabalhar e vir um tal capitalismo selvagem de Estado. Né? A Alemanha, eu depus, prestei um depoimento no excelente programa o Leste-Oeste, né, da Ana Paula Henkel, mostrando que eu estava em cima do Muro de Berlim com um deputado socialista brasileiro, Cândido Norberto dos Santos. Eu dizia, Cândido, olha para um lado. Estava tudo cinza, enfumaçado, triste. Agora olha para trás da gente, Cândido. Luz piscando, neon, luminosos, alegria, colorido. Né? Essa é a diferença. Não tem. Bom, só para encerrar, só para falar aqui, Eduardo Bolsonaro virou réu, sem ter advogado. Ele é deputado federal. Tentaram caçá-lo, não conseguiram. A Câmara rejeitou. E ele está lá nos Estados Unidos. Então ele está veio a denúncia de coação à justiça. Aí o Moraes nomeou um defensor público para ele, já que ele não tem advogado. O defensor público, que trabalha na União, que é funcionário federal, demoliu a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Diz simplesmente o seguinte, artigo 53 da Constituição, ele pode dizer o que quiser. São invioláveis, civil e penalmente, deputados, senadores, por quaisquer palavras, ele pode dizer o que quiser. E depois, o Antônio Barbosa, defensor público, ensinou ao Supremo que não se intima um denunciado por edital, que no caso de Eduardo Bolsonaro tinha que ser carta rogatória. Mas que vexame, meu Deus. Meu Deus, dá uma pena. Então é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, nesta terça-feira, 9 de setembro. Hoje é um dia em que a principal notícia está ligada às redes sociais. Houve uma revolta no Nepal por causa de rede social. E eu estou revoltado aqui por causa de gente que usa o meu nome e a minha imagem. E agora, uma dessas pessoas que usa Alexandre Garcia, o meu lugar no YouTube, o meu site é Alexandre Garcia Oficial, tudo junto. E ele usa o oficial sem as vogais. E agora o pior é que ele está vendendo adesivo, usando o meu nome. Usando a minha imagem, a minha foto, sem nenhuma autorização, é claro. Ele está sendo assim uma espécie de proxeneta do meu trabalho. Põe lá pequenininho que é fã-clube de Alexandre Garcia. Como assim? Eu falei com muita gente que estava seguindo essa pessoa e que me disse que tinha certeza que estava me seguindo. Parentes, amigos, vizinhos. Estavam sendo enganados por essa pessoa. Isso é desonesto, obviamente. Estou denunciando isso. E, se possível, entrando por meios jurídicos,
para fazer com que tudo aquilo que ele ganhou, usando o meu nome e minha foto, seja destinado a 4 creches para as quais eu colaboro aqui em Brasília, né? Bom, lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o grande assunto de hoje diz respeito, sim, às redes sociais. E literalmente no topo do mundo, lá onde está o Monte Everest, o monte mais alto do planeta Terra, lá onde nasce o Buda, no Nepal, que tem 30 milhões de habitantes e uma geração Z que não suporta censura nem corrupção. Geração Z são os jovens nascidos na era digital, na era em que o mundo digital ampliou a voz de todos que sejam origem do poder nos países democráticos. E o Nepal é uma república parlamentar. E os jovens usaram as redes sociais para denunciar a corrupção, o desgoverno, né, a falta de justiça, e foram reprimidos. E ao mesmo tempo em que o governo bloqueou mais de 20 plataformas, inclusive as conhecidas, o X, o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Aí os jovens se levantaram. Sabem o que fizeram ontem? Queimaram a residência do chefe de governo, o parlamento, a Suprema Corte, né? Perseguiram os políticos que estavam indiferentes a tudo isso, estavam só tratando da vida deles, com egoísmo. Os jovens ensinaram o que é uma revolta popular na busca de liberdades. A mulher do primeiro-ministro chegou a morrer queimada dentro da residência oficial. Claro que o primeiro-ministro renunciou. Claro que o primeiro-ministro é do Partido Comunista Marxista, né? Que é um partido que não suporta liberdades. Nepal gritou lá de cima para o mundo inteiro ouvir. Enquanto isso, a porta-voz do presidente Trump, a Leavitt, ao ser perguntada, disse que o governo Trump dá a maior importância à liberdade de expressão e que não há nenhuma hesitação em usar o poder econômico dos Estados Unidos, o poder militar dos Estados Unidos, para garantir a liberdade de expressão em qualquer lugar do mundo. É outro recado que vem lá da Casa Branca. Hoje amanheceu com uma postagem da Embaixada dos Estados Unidos na rede social, nas redes, repetindo uma manifestação de véspera e dizendo que nosso apoio ao povo brasileiro para preservar a liberdade e a justiça. E aí deu um recado para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos, chamou de indivíduos, cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais. Aí é um aviso. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Em outras palavras, virão mais medidas. Bom, e teve a continuação, a retomada do julgamento de Bolsonaro, né, um grupo de 7. Tudo previsível, né? Vocês, claro que sabem disso, eu já disse aqui, não vale a pena acompanhar, a gente já sabe o resultado. Moraes, obviamente, votou pela condenação, né, argumentando, pelo menos a agência oficial destaca isso, que não há dúvida sobre a tentativa de golpe.
Bolsonaro era o líder. Não há nem dúvida nem prova, né? Uma coisa dessas, não basta não haver dúvida, tem que haver provas. Era o líder porque ele existe. Porque ele despertou a direita brasileira, que estava dormida e enganada, né? Entre dois refrigerantes de cola, entre os tucanos e os petistas, né? Bom, e o Dino disse que não podem ser anistiados os que cometeram essa tentativa de golpe, porque o Supremo já havia declarado que golpe, né, ou essa atitude, é insuscetível de indulto ou anistia. Declarou, mas votou, fez uma lei? Não, quem faz lei é o legislativo, né? Não emendou a Constituição. A Constituição, no artigo 48, continua dizendo que é competência do Congresso Nacional, compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, a concessão de anistia. Quem quiser conferir, está lá no artigo 48 da Constituição, inciso 8º, com a sanção do presidente. Agora, o presidente pode vetar tudo. E o Congresso pode vetar, derrubar o veto. Não compete ao Supremo. O Supremo pode até dizer, mas aí se disser contrariar o Congresso. Aí um dos poderes pode convocar o presidente do Supremo ou o presidente do Congresso pode convocar o poder militar para garantir a sua supremacia, que está prevista na Constituição. Artigo 2º, é o primeiro dos poderes, o legislativo, porque está representando diretamente o povo. Não? Bom, e votaram os dois hoje, claro, pela condenação, e o primeiro voto amanhã é do ministro Fux, muito esperado, porque hoje ele já mostrou algumas divergências em observações, em apartes. Vai ser interessante. Bom, e ainda repercussão ontem, né? Eu comentei com vocês, olha, está longo o depoimento de Carlos Lupe, ele não está respondendo as coisas, tal. Teve uma pergunta do senador Isalci Lucas, né? E eu conheço o senador Isalci há 40 anos. Se ele perguntou isso é porque ele sabe disso. Ele percebeu, descobriu que cerca de 500 mil crianças e adolescentes que são beneficiários do INSS por causa de doenças como síndrome de Down, paralisia cerebral, atrofia muscular, esquizofrenia, tiveram seus nomes usados para a contratação de empréstimos consignados, usando o nome dessas crianças. E o ministro Carlos Lupe disse que não sabia disso. Gente, é muito maior do que se imaginava. É gigantesco, é amazônico. Além de usar idosos, usava crianças doentes. Meu Deus, essas mentes que fizeram isso são mentes doentias. Do mal, da crueldade, da desonestidade, da imoralidade, da falta de ética. É gente que convive entre nós, está dentro do Estado brasileiro, porque conseguiram fazer isso dentro do Estado, passando por todos os supostos filtros. Não é? É seríssimo, seríssimo. Juventude é da geração Z. Essa juventude acordou porque dispõe da rede social para se informar. Não fica mais pendurado em decisões que são tomadas em reuniões de pauta
da grande mídia para saber o que o povo deve ou não deve saber. Isso já está rompido. Por isso que querem fazer como o Nepal fez, né, e cancelar a rede social, que faz mal para o autoritarismo, o absolutismo. Faz muito bem para a democracia. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo. Olá, meus amigos gaúchos, feriado nacional, comemoração da data nacional rio-grandense, da República Rio-Grandense. Liberdade, igualdade, fraternidade. Fim de semana, hora de ler para vocês o meu comentário que saiu no meio da semana, em mais de 30 jornais. Peço que você não esqueça de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura do artigo jornalístico com comentários nas entrelinhas. O título é A Origem do Ódio. O ódio está sendo o assunto, né? No julgamento, no tiro que matou o Kirk, nas brigas nas redes. Qual é a origem desse ódio? Vou tentar demonstrar. Com o assassinato de Charlie Kirk, o Ocidente passou a buscar as fontes do ódio que move os cérebros para destruir, condenar, matar, sem outras razões claras a não ser o próprio ódio. Gente, uma vez eu estava em Madrid, na frente de uma daquelas puertas, eu acho que era a Puerta de Alcalá, toda marcada de tiros da Guerra Civil Espanhola, lá nos anos 37, 38, 1937, 38, 39, por aí. E do meu lado estava meu querido amigo que já se foi, o general Ruben Ludwig. E eu comentei com ele, e ele me disse, esse é o resultado do ódio que está nos cérebros que armam as mãos. E eu usei essa ideia aqui no artigo. No processo que levou Tyler Robinson a executar Kirk, o assassino, antes de decidir matar, passou a atribuir a seu alvo o pecado de ser uma pessoa cheia de ódio. Com isso, encontrou motivo para justificar a eliminação de Kirk. Tyler estaria, então, apenas extinguindo um disseminador de ódio. Tyler imputou a Kirk o ódio que continha em si próprio. E aí a cabeça mandou a mão puxar o gatilho. Atribui-se a Lenin, o Vladimir Lenin, o conselho de acuse-os daquilo que você é. Há variantes para essa inversão que justifica o ódio. Herbert Marcuse pregou a guerra santa do oprimido contra o opressor. Ensinou a apontar alguém como opressor para justificar a violência do oprimido. Ele é meu opressor, então eu posso agredi-lo. Mas eu tenho que me convencer que eu sou oprimido. É o vitimismo que já se espalha, se semeia o vitimismo para justificar que as vítimas agridam o agressor. Vocês notam isso todo dia, a inversão que essa ideologia faz. Ora, o cara que te assaltou, que roubou o teu celular, é apenas uma vítima da sociedade. Você é que é o opressor, que ganhou dinheiro para comprar um celular.
Mas você ganhou com seu trabalho, não foi roubando dele. E você está justificando que ele me roube, porque ele não trabalhou, não produziu riqueza para ele próprio. Não é? Porque invertem tudo. Bom, vamos lá. Ensinou a apontar alguém como o opressor para justificar a violência do oprimido. Aí veio o italiano na prisão, Antonio Gramsci. Substituiu a Revolução Armada pela cultural. E esse conjunto de ideias, Lenin, Marcuse, Gramsci, né, foi trabalhado por décadas nas escolas, universidades, meio artístico, meio intelectual. Perceberam? Décadas. Eu, quando estive na UNB no início dos anos 90, para dar uma aula sobre jornalismo para o último ano, e o professor me confessou que estava não formando jornalistas isentos, mas militantes ideológicos para combater o opressor. Aqueles formados em 92, talvez até já estejam aposentados, mas se não estiverem, são chefes. Estão orientando os outros. Não? Hoje se traduz na violência do ódio justificado por filósofos, pensadores, professores, né, que abduzem gerações como as sereias que tentaram Ulisses. Ulisses mandou botar cera no ouvido para não ouvir as sereias, se jogar no mar atrás delas. Se protegeu não ouvindo essa gente. Como é que você ouve essa gente? Você liga alguma coisa para ouvir essa gente? Antes do tiro mortal do 10 de setembro, houve o ataque de ódio suicida do 11 de setembro de 2001, que matou quase 3.000 pessoas no World Trade Center e nos aviões. No 6 de setembro de 2018, a faca de Adélio Bispo, adepto do PSOL, entrou com ódio na barriga de Bolsonaro para matá-lo. E até hoje o fere. O estado de saúde dele não é bom, por causa da facada. Em 13 de julho do ano passado, o alvo também era uma cabeça. O tiro no Kirk, o alvo certamente era a cabeça, né? Só que pegou na orelha de Trump, matando quem estava atrás dele. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu Kibbutzim, que é plural de kibbutz, no sul de Israel, e chacinou com ódio quase 1.200 idosos, mulheres, bebês, e ainda levou 250 reféns. Seria como se um bando armado entrasse à noite no Brasil, vejam a proporção sobre a população, matasse 140.000 brasileiros e sequestrasse 30.000 como reféns. Os que desejam calar a voz digital do povo, as redes, origem do poder, atribuem às redes sociais o discurso de ódio. Mas a origem é outra e identificável, como vocês estão percebendo. Esses crimes foram movidos por ódio aos valores ocidentais, à cultura judaico-cristã, à democracia gerada pelos gregos, o direito legado pelos romanos, liberdade, democracia, família, liberalismo, conservadorismo, né? Liberal na economia, conservador nos costumes. Contra essa cultura burguesa, isso tudo é chamado de cultura burguesa, discursou Marilena Chaui. Eu odeio a classe média. Ela estava tomada, né, por uma plateia dos 10 anos do governo do PT, que aplaudia. No Congresso Sindical Popular, num evento chamado da Sindical Popular, o sociólogo Mauro Iazzi, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, citando Bertolt
Bertolt Brecht, todo mundo sabe que é comunista, recomendou: nós estamos dispostos a oferecer um bom paredão, colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala e depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Essa espingarda provavelmente porque a tradução do Brecht foi feita em Portugal. Lá a espingarda é sinônimo de fuzil. Essa gente, veja só, o presidente Lula defendendo o ministro Moraes no bate-boca com os Mantovani no aeroporto de Roma disse: um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano. Essa gente que renasceu do neofascismo tem que ser extirpada. Nós vamos ser muito duros com eles para aprenderem a ser civilizados, expressou o Lulinha Paz e Amor. Como vocês veem, derrama-se hipocrisia. Né? Extirpada é o termo que o Hamas usa para Israel. E a gente sabe qual é a posição do atual governo brasileiro em relação a esse caso Hamas-Israel. Último parágrafo. Junta-se a recomendação atribuída a Lenin com a percepção social de Gramsci e o sofisma de Marcuse. Fabricaram a extrema-direita do ódio, que se contrapõe à esquerda do amor. E com amor se destrói, assassina e se justifica condenar sem provas o odiado. Para se impor a ditadura do amor, com a censura do amor, a prisão do amor, a lei do amor. É um 1984 atualizado 40 anos à frente. Por isso, tantos amorosos festejam a orfandade das duas filhinhas de Kirk. É a parábola da mentira vestida de verdade para convencer o povo a não pensar, só aceitar a nova verdade. A ministra Carmen Lúcia, no julgamento, nos lembrou Vitor Hugo. O mal feito para o bem continua sendo mal. O ódio é o mal. É impossível que tenha por fim o bem. Mas ódio para o bem é praticado pelos cérebros anestesiados, sequestrados. De Brasília, Alexandre Garcia.